esse é o primeiro vídeo que eu faço, espero que dê certo, que vocês gostem. Fiz um roteirinho aqui, né, porque tô um pouquinho nervosa, mas então vou começar me apresentando, né. Já disse, meu nome é Ana Paula, tenho 33 anos e sou mãe do Felipe. O Felipe, ele tem um transtorno chamado transtorno do espectro do autismo. Não sei se vocês já ouviram falar do autismo. É um transtorno que atinge uma parte do desenvolvimento da pessoa, que é a habilidade de comunicação, e afeta algumas outras habilidades, né? O objetivo desse vídeo é mostrar quais foram os primeiros sinais que eu notei no meu filho, para facilitar pais, amigos, conhecidos, tios, professores a estarem mais atentos a esses sinais que a criança demonstra, às vezes com 6 meses, com 8 meses, com 10 meses de vida, porque o autismo é um transtorno que quanto antes ele for diagnosticado, melhor é. Então a criança com autismo, ela vai precisar de algumas terapias, ela precisa de acompanhamento de neuro, de psicólogo, de fono, e isso tudo vai depender do grau do autismo da criança, né? Então, para não me perder, eu vou começar a falar do que eu percebi. Como eu disse, eu quero dividir com vocês a minha experiência como mãe, né? Não sou terapeuta, não sou professora, sou mãe, e tudo que eu tenho de bagagem é o que eu aprendi com o Felipe, né? O Felipe hoje está com 5 anos. O Felipe nasceu na Inglaterra, na época em que eu morava lá. Eu vim com ele pro Brasil quando ele tinha 1 ano e 8 meses. Já vim com essa suspeita, né? Mas o diagnóstico mesmo foi fechado aqui no Brasil. Como é que foi que eu percebi? O Felipe, com cerca de 8, 9 meses, ele já tinha alguns rituais e algumas manias. Então, por exemplo, na hora do banho, ele tinha um livrinho emborrachadinho, que toda vez ele chegava no final desse livro, ele dobrava a pontinha do livro. Todo santo dia. Eu colocava ele na banheira, dava o livrinho na mão dele, ele pegava o livrinho, folheava, no final do livrinho, ele dobrava a bordinha do livro. O Felipe também tinha alguns movimentos repetitivos, já nessa fase. Então, às vezes, eu colocava ele na cadeirinha para ele comer, eu percebia ele fazer assim muitas vezes, e tinha uma sequência esse movimento, né? De tal maneira que outras pessoas começaram a reparar, mas reparavam assim, olha que bonitinho, ele faz assim, né, com a mãozinha. Até mesmo os médicos, quando eu ia com ele nas consultas, eles me passavam que o bebê era ativo, que ele era hiperativo, que ele era um bebê muito atento, então ele olhava muito, ele respondia ao olhar essas coisas, ele sempre respondeu. Então, só para vocês entenderem, o Felipe, ele andou na época certa, ele sentou na época certa, ele foi um bebê rígido, sempre com a coluninha retinha, não era molengão, ele respondia com o olhar, ele já balbuciava algumas coisinhas, né? Com 1 aninho, ou menos que isso, até com uns meses, até quando ele começou a sentar, eu percebi que o Felipe, ele começou a me podar de companhia. Então, por exemplo, às vezes ele estava lendo um livrinho e eu ia para ler junto com ele, como eu sempre fazia. Depois que ele pegou uma autonomia, que ele sentou, ele já começou a me cortar. Ele virava o livrinho, ficava girando assim, tipo, mãe, não quero você aqui, eu quero ler meu livrinho sozinho. Então ele ficava virando ali as páginas do livro. Ele virava muito os objetos dessa forma, tinha sempre um padrão, era sempre assim. E aos poucos eu percebia que o Felipe não estava atento ao mundo, né? Então eu saía com ele na rua, eu mostrava, olha o avião, olha o carro, e eu percebia que ele não olhava para onde eu olhava, ele não olhava para onde eu estava apontando, ele estava às vezes intertido com um brinquedinho e ficava ali no brinquedinho. E aquilo levava minutos, até que eu desistia, né? Falava, ele tá ali brincando com o brinquedinho dele, eu deixava. Com 1 aninho mais ou menos, toda vez que a máquina de lavar estava lavando, né, que entrava no modo de centrifugação, ele corria, ele engatinhava, corria com as perninhas lá, correndo, para sentar na frente da máquina para olhar, e ali ele ficava olhando a máquina girar. E pegava brinquedinhos e girava brinquedinhos, né? Então, aquele brincar com o carrinho, de fazer barulhinho, de fingir, de imitar, o Felipe não fazia nada disso.
Porém, o Felipe brincava comigo, da maneira dele. Então, às vezes eu jogava bola e falava, joga a bola pra mim, né, Felipe? Joga a bola pra mamãe. Ele às vezes jogava a bola, mas ele não jogava a bola pra mim. Ele jogava a bola pra jogar. Jogava pra qualquer outro lado. Então não tinha uma troca. Não atendia comandos simples do tipo, para ali, não anda, não corre, não atravessa. Ele não me atendia. O Felipe simplesmente corria. Então, com 1 ano e 3 meses, né, de 1 ano a 1 ano e 3 meses, eu levei ele nas consultas, os médicos olhavam, né, e perguntavam se ele estava fazendo, se ele balbuciava, se ele, né, ele falava sim, ele realmente balbuciava. Mas eu já comecei a me queixar, doutora, o Felipe não fala. Ai, mãe, pode ser que você fala, pode ser que seja por conta do, né, bilíngue, você fala com que língua? Inglês, português? Em casa? Eu falei, em casa ele assiste TV em inglês, eu falo inglês, às vezes eu falo em português. Ele, pode ser isso, tal. Algumas crianças atrasam a fala devido a essa confusão de línguas. Eu achei estranho porque eu conheci outras crianças na mesma idade e que não fazia, né, filhos de indianos, amigos meus que moravam ali no mesmo prédio, na mesma idade do Felipe, que falavam a língua nativa do pai e da mãe, falavam inglês e não tinham a mesma reação. O Felipe também não dava tchau, não dava beijinho, não acenava, não fazia nada disso. Ele começou a esboçar um tchau muito esquisito que fazia assim. Ele não falava tchau e fazia assim, ele fazia assim. Mas, né, pois é o jeito dele. Com 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e 8 meses, eu reparei que o Felipe continuava a girar os brinquedos, começou a andar muito na pontinha dos pés, e aí eu, né, nas minhas pesquisas, e teve uma situação em que a médica me perguntou, acho que eu fui 3, 4 vezes na médica em menos de 2 meses, ela falou, mãe, o que você tá pensando? Eu falei, doutora, eu não sei, eu tô sozinha aqui, tinha poucas crianças para comparar, né? Mas eu não sei, eu pensei em autismo. E aí ela brincou com o Felipe, fez assim, né, achou. E o Felipe foi lá e brincou com ela e pegou a mão dela e olhou pra ela. Ela falou, mãe, essa criança não tem sinais clássicos de autismo. Aí eu falei, então tá bom, doutora, realmente eu devo estar ficando doida, né, caçando pelo novo. Mãe às vezes fica em casa com o filho, parece que não tem o que fazer, né, fica caçando doença em filho. Eu cheguei a pensar que realmente eu tava meio pirada, assim, e podia tá pondo caraminhola na minha cabeça. Então nessa época eu dei uma relaxada, falei, vou esperar, não tenho muito o que fazer, eu tenho que esperar. Até coloquei ele numa escolinha de brasileiros que tinha ali perto, com outras crianças, e eu sempre perguntava pra tia, ele ficava às vezes 1 ou 2 horinhas, eu ia fazer uma faxina, um cleaner, né, que a gente chama lá na Inglaterra de cleaner, né, meus amigos ingleses, ou meus amigos brasileiros imigrantes que estão lá vão lembrar de eu falando, né, cleaner. E eu falava pra tia, às vezes, falava assim, como é que ele tá? Ele brinca com as outras crianças. Até que teve um dia que falou, mãe, calma, seu filho é normal, o que você tá pensando? Eu, tô tão preocupada, né, desabafei outro dia, eu falei, tô tão preocupada porque ele não fala ainda, não sei o quê. Até que teve um dia que uma tia virou pra mim e falou, nossa menina, tem uma cadeira aqui de escritório, mas ele gira essa cadeira o dia inteiro. Quando ela me falou isso, me gelou a espinha, porque o Felipe em casa eu tive que esconder a cadeira de tanto que ele girava aquela cadeira de escritório. Ou quando ele não virava a cadeira de ponta cabeça e não ficava rodando as rodinhas dela. Gente, isso não é normal. Pelo menos, ao meu ver, uma criança agir dessa forma não é normal. Mas eu não tive muita opção, esperei, né? Foi nessa época que eu decidi voltar pro Brasil. Eu tava muito insegura lá, tava com medo do diagnóstico, com medo de tudo aquilo que eu tava vivendo, com medo de aguentar a barra só eu e meu ex-marido na época. Então eu decidi voltar pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu decidi não contar nada pra minha família, porque eu não sabia de nada. Na verdade, nem eu tinha certeza de nada. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente no Felipe, mas eu não sabia o que era. Então vamos lá, consulta com um pediatra aqui do Brasil, que já tinha visto ele uma vez, quando eu vim de férias, o Felipe tinha 4 meses, eu voltei nesse mesmo médico, o médico já que atendia meus sobrinhos, o médico da família, e ele falou, mãe, olha, que parece ele é meio preguiçoso pra falar, pode ser um atraso na linguagem, vamos esperar mais um pouquinho, mas depois de 2 meses ele me deu uma cartinha pra ir pra neuropediatra. Ele falou, mãe, realmente tem alguma coisa que não tá bem, né, não posso te adiantar nada porque a gente, né, tem que fazer exames, tem uma série de coisas que ainda precisam ser avaliadas, mas
leva para neuropediatra. Então foi quando eu fui na primeira consulta com a neuropediatra, ela analisou, olhou, foi uma consulta de quase 2 horas, né? A gente conversou bastante, falamos sobre o nascimento, tive um parto um pouco complicado, né? Tentaram fazer um parto normal, não conseguiram, fizeram uma cesárea de emergência, mas o Felipe nasceu bem, ele não ficou em balão de oxigênio, ele chorou, ele teve um abrigar alto. Então a gente começou a excluir qualquer tipo de complicação, qualquer problemas ou qualquer sequelas que poderiam vir do parto, ou traumas, ou qualquer outra coisa. Então o que a neuropediatra fez? Ela começou me pedindo uma série de exames. Ela repetiu o que o pediatra tinha me falado. Mãe, a gente tem que começar excluindo algumas coisas. Quando ela me falou isso, ela olhou para mim e ela falou, realmente, mãe, analisando tudo que você me trouxe, com esse tempo que eu tô com ele aqui, a gente pode dizer que o Felipe pode ser que esteja enquadrado dentro do transtorno do espectro do autismo. O que eu já tinha lido sobre isso? Uma vez eu vi vi um vídeo de uma criancinha com um autismo mais clássico e a criança se balançava demais, ela se debatia demais e eu olhei e falei, nossa, mas o Felipe não age dessa forma, então não é autismo? Então na minha cabeça essa linha que hoje eu conheço não existia. Depois a médica me explicou, eu também li algumas coisas na internet, em livros, que o transtorno do espectro do autismo vai de um grau mais leve a um grau severo. E isso eu não conhecia. Então ela me disse que o Felipe estaria nessa linha, que aí a gente teria que avaliar onde o Felipe se enquadrasse, né? Mas uma outra coisa que ela me disse mãe, o autismo não é um diagnóstico que a gente vai fechar agora. Então eu não vou dizer que o Felipe é autista, ou que o Felipe tem um autismo severo, um autismo leve. Não, mãe, a gente vai agora fazer muitos exames. Ela falou, se prepara, é uma grande jornada, tenha paciência, porque não vai ser de um dia para noite. Mas o que eu posso te adiantar é que é um transtorno que não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura. Então essas foram as primeiras palavras da médica. Ela pediu vários exames, pediu eletroencefalograma. Muito importante, um dos primeiros exames, ou foi ela ou foi o pediatra, agora não me lembro, indicou para um otorrino. Então o médico pediu pera, pediu audiometria, porque a criança que tem problemas auditivos, ela também altera o comportamento. Então se uma criança tem problema auditivo, ela pode ter um comportamento parecido com uma criança autista. Você imagina que você não ouve e você tá a par do mundo, né? Então você tem que excluir qualquer uma dessas deficiências, seja auditiva, seja até mesmo mental, para você conseguir chegar, né, no diagnóstico do autismo, né? Não que a criança autista ela não possa ter outras coisas, não, ela pode ter um problema auditivo e ser autista, ela pode ser Down e ser autista, ela pode ter outras síndromes até relacionadas, né, conjuntos do autismo. Mas num primeiro momento a ideia era excluir qualquer coisa para poder chegar e entender o que estava acontecendo com o Felipe. Então o Felipe fez BERA, fez audiometria, o Felipe fez eletroencefalograma, o Felipe fez Holter, ele fez alguns exames e graças a Deus todos os exames deram normais, então o Felipe ouvia bem, não tinha nenhum problema cerebral, né, não tinha nenhum retardo, uma deficiência mental. Então, o autismo não é deficiente, ele pode ser, mas são coisas diferentes. E à medida que os exames do Felipe eram normais de um lado e eu ficava aliviada, por outro lado, me deixavam mais próximas do diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava mais tranquila, porque a gente estava seguindo um caminho, né? A intenção ali era descobrir o que o Felipe tinha. Precisava saber o que o meu filho tinha para poder tratar. Então, foi esse o primeiro baque. Eu vou fazer o que eu fiz uma época quando eu descobri, quando na verdade a médica me falou, olha, o Felipe tem autismo, né? Está dentro do transtorno do espectro do autismo. Eu lembro que eu postei no Facebook, muita gente me pediu para repetir, para repostar. Eu lembro que eu pus fases o que o Felipe não fazia, ou fazia, né?
Então, na festinha de um aninho, o Felipe não bateu palminha, ele não se interessou em brincar com outras crianças, ele ficou um pouco irritado, né, com a movimentação, muita gente. O Felipe com 1 ano e 2, com 1 ano e 3, com 1 ano e meio, não falava e não falou. E o Felipe agora começou a verbalizar, né, com 5 anos. O Felipe girava brinquedos, girava objetos, não apontava, tinha fixação por coisas que giravam, não dava tchau, não dava beijinho, não acenava. Ele jogava muito os objetos, então tudo quanto é coisa que eu dava na mão do Felipe ele jogava. Enfim, chegou com 2 anos, com 2 anos e meio mais ou menos, no final da quantidade de exames que a gente fez, a médica virou e falou: mãe, realmente o Felipe tem transtorno do espectro do autismo, vamos tratar. E aí começou a nossa luta com relação às terapias. Na época eu comecei a buscar grupos de apoio para poder tentar ajudar. Um ponto importante foi a escolinha, ponto que eu esqueci de falar lá atrás, mas volto para falar aqui, é que eu quando vim para o Brasil, eu coloquei o Felipe numa primeira escolinha. Em 1 semana a escola me ligou, perguntando em que língua que eu falava com o Felipe, porque parecia que o Felipe não entendia. Elas tentavam falar em português, algumas delas tentaram algumas palavrinhas em inglês e ele não atendia. Então ele não ficava na roda para brincar, ele não queria desenhar. A escola foi muito importante nesse sentido. Graças a Deus eles me ligaram. Tinha alguém mais olhando. É uma coisa muito importante também, a gente procurar ouvir o que a escolinha está falando, o que os professores estão falando, porque eles têm ali mais 10, 12 crianças. Eu sei que a gente não deve comparar, né? Mas o profissional ali que está lidando com as crianças dia a dia consegue diferenciar. Notar ali algumas diferenças que a gente não tem outras crianças no dia a dia para comparar, né? Para poder ver o que o seu filho está fazendo ou não de diferente de mais 10, 12 que estão ali. Então isso é muito importante. Então é isso, gente. Acho que para um primeiro vídeo eu acho que eu falei demais. Espero que vocês tenham gostado. A intenção realmente é essa, é divulgar, informar, ajudar pais, amigos, familiares que acabaram de receber um diagnóstico, que estão desconfiados, que acham que o filho realmente não está com um comportamento igual ou dentro do padrão que a sociedade chama de normal, para a gente também divulgar o autismo, né? Acho que é importante que as nossas crianças sejam ouvidas. A intenção aqui é que a gente discuta. Também gostaria de receber vídeos ou mensagens de quem também já está aí na luta há mais tempo que eu, que possa ajudar realmente, dicas, né, para os próximos vídeos. Como eu disse, esse é o primeiro de apresentação, eu queria só ilustrar mais ou menos qual foi a minha experiência. E a ideia é essa, eu dividir com vocês como foi a minha experiência para ajudar quem está passando pelo que eu passei, quem está passando pelo momento que eu estou passando agora também. Beijinhos para vocês, até a próxima!